Hoje eu gostaria de falar sobre alguns assuntos, como dor, sofrimento, traumas, eventos que são traumáticos e também como é mais ou menos a mente de uma pessoa depressiva. Falando da minha mente, né? Falando do meu modo de como eu tenho funcionado. Aí você avalia seu modo de pensar e veja como é que você olha a vida, como é os seus pensamentos. É um chamado a olhar para dentro de você, assim como eu vou olhar para dentro de mim. É um desafio. É bem desafiador olhar para as nossas sombras, olhar para os nossos cárceres. Não é tão simples, mas é possível. Porque só há uma maneira de nos reconstruir. Porque se nós estamos vivendo com depressão, isso mostra o quê? Que não está sendo legal esse modo de viver. É o primeiro ponto. A gente admitir que não é bom viver depressivo, que não é bom viver com a mente angustiada, com o coração cheio de tristeza, com um vazio no peito, um vazio na alma, e que precisamos encontrar soluções. Precisamos encontrar maneiras de sair dessa situação, de sair do meio do furacão. E uma das maneiras de fazer isso é olhando para dentro. Porque a gente já passou muito tempo olhando para fora, procurando culpados. Ah, minha vida é assim por causa de fulano. Ah, eu sou depressiva porque fulano fez isso comigo. Ah, eu sou depressiva porque aconteceu determinada coisa na minha vida. Tudo isso faz parte do seu quadro. Todas essas coisas contribuíram para o nosso quadro. Mas agora é a hora de olhar para dentro. Porque só tem uma forma da gente se reconstruir. É demolir tudo e construir tudo de novo. E para a gente demolir tudo, é preciso olhar para dentro e reconhecer o que é que não está funcionando, né? Eu tenho passado por essas situações, né? Ontem foi um dia, por exemplo, que eu passei o dia chorando muito e procurei algumas pessoas para conversar e não recebi palavras de conforto, não recebi palavras de consolo. É interessante que a sensação que a gente tem é que ninguém entende a dor da gente. A sensação que a gente tem é que ninguém compreende a gente. Essa é a sensação de uma pessoa depressiva. Que ninguém entende a gente, que ninguém entende a dor da gente. E eu quero chamar a atenção para a questão de se reconstruir. Tem acontecido comigo que quando as pessoas perguntam se eu estou bem, vem logo aquele desejo intenso de chorar quando alguém me pergunta se eu estou bem. E eu fiquei me avaliando e pensando, meu Deus, o que que eu vou responder quando as pessoas perguntar como é que eu estou? Eu não quero mais mentir, não quero mais estar aquele sorriso falso no rosto e dizer que está tudo maravilhoso. Eu não quero mais mentir. Mas também eu não quero falar do que eu também estou passando. Não quero dizer também, porque senão eu vou chorar. Porque já só em a pessoa perguntar como é que eu estou, já vem a vontade de chorar. Para vocês terem uma ideia da minha sensibilidade nesse momento. Então eu pensei assim,
Eu vou falar que estou me construindo. Aí trazendo essa ideia, aí eu falando com o meu professor lá na academia, aí ele disse assim: se construir dá trabalho. Se construir leva tempo. É preciso perseverança, é preciso dedicação, é preciso calma, é preciso acreditar que vai dar certo, acreditar no processo. E dentro dessa questão de se construir, eu fiquei pensando, né? Se eu estou numa construção, onde é que eu estou nessa construção? E aí ontem eu passei o dia chorando, muito angustiada, uma dor muito intensa, né? E eu parei assim, onde é que eu tô? Eu tô demolindo tudo. Eu tô na demolição. E a demolição é tratando os traumas, que eu vou considerar aqui como se fosse tratando os traumas. E eu tô naquela fase bem pequenininha, de 4 anos, quando eu fui abusada sexualmente pela primeira vez. E fui abusada várias vezes, acho que até os 8 anos, 9 anos, quando eu mudei de cidade, aí perdi o contato com essa pessoa. É, essa é a primeira dor que está sendo trabalhada agora em mim, essa primeira dor. E ontem eu estava chorando muito por conta dessa dor. E eu estava refletindo, eu estou demolindo a casa, tô no meio do entulho. Porque para se construir a casa, é necessário remover todo o entulho para começar a construção. Né? Tem que remover, tem que limpar todo o terreno para começar a construção. E eu fiquei me perguntando, onde é que eu estou nesse processo? Eu estou lá naquela menininha de 4 anos, sofrendo por conta desse processo de trauma. Tem outros eventos traumáticos que aconteceram na minha vida. Por exemplo, não sei se foi com 12, 13 anos, aconteceu um evento traumático. Eu ainda não estou lá, eu ainda não acessei a dor desse evento traumático. Aos 18 anos aconteceu outro evento traumático. Esses eventos de 12 e 18 anos foram tão traumáticos na minha vida, foram até mais traumáticos do que esses abusos enquanto eu era pequenininha. Porque a tal ponto que eu sonho com essas casas onde isso aconteceram. Quase todas as noites eu sonho com essas casas. É impressionante. E quanto mais eu estou buscando tratar esses eventos traumáticos, mais eu sonho com essas casas. É muito interessante essas questões de como vai acontecendo a limpeza na vida da gente, a limpeza dos traumas, de como vai desenrolando o processo na vida da gente. Mas eu ainda não acessei a dor desses eventos traumáticos. Eu ainda não acessei. Mas primeiro eu tenho que tratar esse onde eu estou. E desses eventos traumáticos, eu quero falar da nossa mente. A nossa mente é mente consciente e mente subconsciente. E nós, na maior parte do dia, a gente está seguindo o programa que está lá no subconsciente. E esse programa lá do subconsciente, ele foi desenvolvido em nós desde o útero até os 7 anos de idade. Então, chegando aos 7 anos de idade,
a gente já tem todo o programa da nossa vida toda. Aí a mente fecha. Porque nessa idade de até os 7 anos, a gente está com a mente como se estivesse dormindo. A gente está na mesma frequência de que estivesse dormindo, que é a frequência teta. Quando nós estamos dormindo, nós estamos na frequência teta. E o nosso cérebro, até os 7 anos, ele está na frequência teta, literalmente absorvendo tudo do ambiente. Faz assim downloads direto do ambiente. Então, se você foi uma criança que foi desenvolvida num lar harmonioso, num lar tranquilo, um lar onde as pessoas falavam de palavras boas, onde as pessoas tinham bons comportamentos, tinham boas convivências, um lar de harmonia, de união. Então provavelmente você absorveu um programa bom para a sua vida. Mas no meu caso, por exemplo, como eu fui, não tinha brigas na minha casa. Tinha outras dificuldades, mas não tinha briga. E como eu fui abusada, então imediatamente ao ser abusada eu desenvolvi uma mente muito sexualizada. Então eu tinha uma mente muito sexualizada. E eu aprendi para lidar com essa dor do abuso. Eu acredito que também já foi desde o útero que eu desenvolvi uma mente criativa. Então eu ia para o mundo imaginário. A maior parte da minha vida eu fiquei no mundo imaginário. E como acontecia qualquer problema, eu ia para o mundo imaginário, então eu nunca desenvolvi a capacidade de enfrentar dificuldade. Eu nunca desenvolvi essa habilidade de enfrentar dificuldade. Então, essa é uma característica, no meu caso, que facilitou a depressão na minha vida. Porque, falando de uma forma grosseira, a depressão é o quê? Uma frustração. Você se frustrou com determinada coisa. Em algum momento você não aceita algo que aconteceu. Isso pode ser qualquer coisa. Você não aceita, você, você não quer aquela vida que você tem e você não vê perspectiva de mudança, você não tem, você não consegue enxergar uma maneira de sair dali. Então você entra num complexo numa questão de desesperança, numa questão de você fica sem acreditar que nada vai melhorar, você entra num estado de, de total desespero, porque você não enxerga uma forma de sair dali, porque você não enxerga uma nova possibilidade, ou porque você também, como diz lá em Neuróticos Anônimos, você é uma criança birrenta que se as coisas não for do seu jeito, isso se encaixa em mim também, essa questão da criança birrenta, de querer que se não for do seu jeito, então você não quer do jeito que a vida lhe apresenta. Você não quer, você simplesmente não aceita. Por exemplo, tem pessoas que entram em depressão quando perde um ente querido. Né? É uma dor muito grande, né? Aqui eu não estou minimizando a dor da pessoa, é lógico que é uma dor muito grande, mas aqui eu estou dando exemplos de coisas que acontecem que pode levar a pessoa com depressão.
E que isso mostra, pelo menos no meu caso, uma falta de resiliência, uma dificuldade de lidar com a dor, uma dificuldade de lidar com a perda. Eu estou falando de mim e vocês avaliam se isso se parece ou não com vocês. Façam uma avaliação do comportamento e da vida de vocês. Façam uma avaliação. Não significa que vocês têm essas características. Eu estou falando das características que eu tenho. Né, que por muito menos, que eu não perdi um ente querido, por muito menos eu entrei em depressão. O motivo de, há 15 anos atrás, uma das coisas que me levou a ficar deprimida, eu não tenho, é tão bobo que eu não tenho nem coragem de falar. Porque eu acho tão bobo o motivo que eu não tenho coragem de falar. Já, isso já, mas não menosprezando a questão que eu já vinha carregando os eventos traumáticos, né? Esses eventos traumáticos que eu estou citando foram os eventos traumáticos de 4 mais ou menos a 8 anos, o de 12 anos e o de 18 anos, que aconteceram esses eventos traumáticos. Que no decorrer dos vídeos eu vou falando, porque hoje eu quero falar da base. E quando a gente entra em depressão, a gente vai construindo a cada dia um eu deprimido. Isso independente se foi consciente ou não. É claro que não foi consciente. É claro que conscientemente você, hoje eu vou trabalhar para não ficar deprimida. É claro que não foi assim. Foi inconsciente. Foi um processo que foi acontecendo inconsciente, que gerou aquela tristeza, aquela frustração, aquela decepção, aquela dor. E você foi se ficando num canto, se encolhendo num canto sozinha, se afastando das pessoas, sem querer se socializar. Foi um processo, foi um pouquinho a cada dia. Então você foi construindo esse eu doente. Você foi construindo um eu doente, um eu ansioso, um eu depressivo. Então, no meu caso, eu venho construindo já há mais de 15 anos, eu venho construindo esse eu doente. Aí eu vou querer, aliás, eu estava querendo, mas eu tomei consciência disso de ontem para hoje. Ficar bem em um dia. Eu não construí esse eu depressivo em um dia. Então, para me desconstruir esse eu depressivo também não vai ser em um dia. Por isso que eu estou falando do processo de construção. E que na construção é preciso tirar todo o entulho. É preciso tratar os traumas. É preciso tratar o que lhe levou a ficar uma pessoa depressiva, ficar uma pessoa ansiosa, ou seja lá qual transtorno que você está vivendo nesse momento. Você não construiu esse transtorno em um dia. E eu, orgulhosa e arrogante, querendo uma pessoa controladora, que eu descobri de ontem para hoje que eu sou controladora e que eu quero estar no controle. E Deus me mostrou que quem está no controle é Ele. Que eu vou ficar bem no dia que Ele determinou para me ficar, não é no dia que eu quero, não é no momento que eu quero. A técnica que eu estou fazendo só vai funcionar se Ele quiser. Porque eu estava muito aqui no meu controle, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e vou ficar bem instantaneamente, vou ficar bem logo. E não é isso que está acontecendo. É um processo
lento, de momentos, de pequenos momentos que eu já estou conseguindo sair desse padrão. Alguns momentos do dia eu já estou conseguindo sair desse padrão, mas na maioria do tempo eu estou no padrão. Eu estou seguindo o programa que está lá no meu subconsciente. E esse programa que está lá no subconsciente, é ele quem comanda meu corpo, é ele quem comanda minhas células. E falar sobre essa questão do subconsciente e falar dessa questão das células, as pessoas dizem assim, ontem mesmo uma pessoa disse para mim, esquece esse trauma da tua infância, esquece que tu foi abusada sexualmente. Gente, mas não é só um pensamento. Isso está nas minhas células, as minhas células estão doentes. As minhas células têm receptores para esse pensamento. Então não é só um pensamento, isso já materializou no meu corpo. Eu queria até citar, aqui falando aqui desse livro aqui, A Biologia da Crença, do Bruce Lipton, que ele vem justamente que isso já é comprovado cientificamente, que as nossas células reagem aos nossos pensamentos. Então, se eu estou acostumada há 15 anos ser uma pessoa pensar depressivo, pensar na tristeza, pensar na angústia, pensar nas coisas negativas, as minhas células estão assim, porque as minhas células reagem ao que eu penso. Então não é só um pensamento, está nas minhas células, está na minha biologia, está na minha fisiologia. E eu vou ler uma parte aqui do que o Bruce Lipton fala. Pensamento, que são a energia da mente, influenciam diretamente a matéria, como o cérebro físico controla a fisiologia do corpo. A energia dos pensamentos pode ativar ou inibir as proteínas de funcionamento das células que descrevi no capítulo anterior. Então, o que é que ele está dizendo? Que os seus pensamentos, que os meus pensamentos, eles ativam as minhas células. Então, as minhas células têm receptores para a negatividade, para os pensamentos negativos, para os pensamentos suicidas, para os pensamentos de morte. As células estão assim. Não é só um pensamento. Não é só no pensamento. As células estão assim. Então, é preciso. Eu estava observando em mim, porque como é poderoso essas questões das emoções. Como é poderosa as emoções. Porque as pessoas dizem assim, pessoa com depressão é deficiência de vitamina D3. O que eu tenho tomado de vitamina D3? Faz vários anos que eu tomo vitamina D3 direto. Mas o corpo não reage. Por quê? Quem é que está no comando? É o subconsciente. Tem que mudar o programa, tem que mudar o subconsciente. As pessoas falam assim, glúten faz mal para o corpo, né? Porque eu também tenho fibromialgia e endometriose. Aí eu já passei anos sem comer glúten, sem comer leite derivado, sem tomar café. Não fez diferença na minha vida. O que é que eu estou observando com isso? De que como é poderoso o poder do subconsciente. Como o programa que está lá, se não mudar o programa, se não sair da Matrix, você não vai ficar bem. Se não tratar os traumas, se não remover os entulhos, eu e você não vamos ficar bem. Temos que mudar o programa
o subconsciente. E para vocês terem ideia que a nossa formação já vem lá do útero também, porque uma das coisas que a pessoa desenvolve a rejeição é no útero da mãe. Porque o que acontece? A minha mãe, e eu não culpo ela, eu não